Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, não estou no meu escritório, estou tentando gravar aqui num lugar que não tenha barulho. Dentro do carro acho que tem pouco barulho. Eu queria falar com você sobre igreja, pastorado, abuso sexual, certo? É bad vibes, é alerta de gatilho, esse negócio todo. Se esse tipo de assunto não for do seu interesse, por favor, você pode tentar pular esse vídeo, mas eu acho que é importante comentar sobre esse tipo de coisa, considerando o público religioso e outros pastores que assistem o 2 Dedos de Teologia. Permita-me contextualizar porque é que esse assunto veio à tona, certo? O Wesley Safadão, conhecido aí, cantor, acho que de forró, não é? Aí no Brasil, é aqui da minha terra, é aqui de Fortaleza, do Ceará, e ele tem um pastor, certo? Apesar de ser safadão, ele tem um pastor. E esse pastor, não é, apareceu em um dos stories do Instagram do Safadão, em um momento lá de descontração, parecia uma festa infantil, e quando a câmera passa por esse pastor, ele meio que vai para trás de uma menina, não sei exatamente a idade, mas 9, 10 anos talvez, não conferi, e ele abraça a menina por trás. Nesse abraçar por trás, ele leva a mão ao peito da menina, rapidamente tira a mão ali do peito, a menina meio que empurra ele e tudo mais. As pessoas viram isso, e isso virou um grande debate sobre a acusação de assédio sexual da parte daquele pastor, né? E isso virou uma acusação contra os pastores de forma geral, né? Como se pastor fosse tudo abusador, né? E coisas assim. Vamos lá conversar sobre isso devagarzinho, porque eu acho que tem lições importantes que a gente pode tirar desse caso todo. Primeiro, certo? Eu não estou dizendo que esse pastor abusou da criança, tá? Por que eu não estou dizendo isso? Porque a justiça que o diga, tá? Eu não quero o processo chegando aqui por causa de bobagem, não. Eu não vou brigar para dizer que ele é um abusador ou o que é que seja, sabe? Porque não é essa a intenção do vídeo. Foi sem querer ou foi de propósito? Não sou eu que vou dizer. Quando ele puxa a camiseta para baixo depois de pegar na menina, ele tá escondendo uma ereção, não é? Eu acho, provavelmente não sei, né? Ele e os amigos o defenderam. Daí ele se defendeu dizendo que eu sempre puxo a camisa para baixo porque eu tô obeso e nas fotos. Tudo bem, certo? Não é isso, eu não sou metaforando gospel, eu não tô aqui para julgar intenções. Eu quero julgar ações em um nível um pouco mais específico. Primeiro, nós como pastores, certo? Nós não vivemos apenas sobre nós mesmos, tá? Nós representamos uma classe, olha que coisa louca. De modo que qualquer coisa que a gente faça afeta o modo como as pessoas enxergam outros pastores e como as pessoas enxergam o próprio cristianismo, né? Então Paulo se coloca como embaixador. Um embaixador de um país é alguém que representa aquele país. Se o embaixador da China fala uma bobagem aqui no Brasil, vai afetar o relacionamento do Brasil com a China. Se o embaixador do Brasil fala uma bobagem nos Estados Unidos, vai afetar o relacionamento dos Estados Unidos com o Brasil. Então nós somos embaixadores do Evangelho. Quando nós, como pastores, nos envolvemos em polêmicas seculares e acusações tão sérias, o que acontece é que nós estamos representando os outros pastores, certo? Que estão relacionados de alguma forma à pregação do Evangelho, e estamos afetando a compreensão que as pessoas têm do próprio Evangelho. Uma vez que elas olham para nós, e nós, como cartas vivas, como pessoas que estão para representar Cristo, né? Nós estamos diminuindo o apreço das pessoas pelo Evangelho através desse tipo de coisa. Então, antes de tudo, pastores em suas microcomunidades e pastores que têm um nível de relevância pública maior precisam tomar muito cuidado com a forma como vivem suas vidas, de forma triplicada, de forma quadruplicada. Liberdades que cristãos normais muitas vezes podem se dar, não são liberdades que a gente pode se dar, porque representamos de forma mais explícita tanto o ministério cristão quanto aquilo que o Evangelho é para aqueles que estão só nos vendo e não estão vendo o Evangelho de fato. Paulo era muito preocupado com isso. Paulo podia dizer: sede meus imitadores, me imitem como eu imito Jesus. Nós deveríamos poder ter esse tipo de postura, poder ter um tipo de comportamento que representasse Jesus de forma tão intensa para as outras pessoas, tá? Então, pastores precisam ser muito cuidadosos. 2, o modo como esse pastor tem se defendido e como as pessoas o têm defendido tem me deixado muito preocupado, porque tem piorado ainda mais a situação. Deixa eu explicar como. Como é que esse pastor deveria se defender? Agora eu vou ser sommelier de defesa, né? O que é meio tosco, mas vamos lá, brincar de sommelier de defesa de pastor. A forma mais normal seria: gente, foi sem querer,
Foi muito sem querer. Eu tava ali atrás, fui abraçar a criança, não deveria ter abraçado a criança. Fiquei nervoso com a câmera, fiz uma coisa que não devia, encostei no peito da criança sem querer, foi tudo sem querer, me desculpem, pelo amor de Deus, nunca fiz isso, não faço mais. Foi só um momento ali de descontração, eu acabei abraçando a criança e isso virou algo muito maior do que realmente é, porque apareceu ali no Stories, me perdoem, me desculpem, eu conheço a família, a gente se conhece e foi uma coisa que eu nunca fiz e que não vai acontecer de novo. Normalmente deveria ser por esse caminho, certo? Mas o que acontece? Não é? Acontece que as coisas não são por aí. As defesas se sustentam fundamentalmente sobre a declaração de que ele é um homem de Deus e que ele é de confiança. Então ele se defende assim, as pessoas o defendem assim. Ele é um homem de Deus, nunca faria isso, é da nossa casa, nos aproxima de Deus, é de confiança. Qual é o problema majoritário em cima disso? A maioria dos abusos sexuais acontecem a partir de pessoas de confiança. A maioria dos abusos sexuais acontece a partir de pessoas que recebem um tipo de liberdade na sua casa e com seus filhos que ninguém devia receber. Então veja, quando a defesa do pastor e a defesa das pessoas sobre o pastor é que ele é de confiança, é que ele é um homem de Deus, o que é que isso diz claramente? Diz que se alguém for de confiança e se alguém for visto por você como homem de Deus, vai ter acesso à sua filha, certo? Isso é um problema. Eu estou dizendo que esse é o caso dele, de que ele é um abusador, que se aproveitava da criança e que tocava nas meninas por aí. Eu não estou dizendo nada disso, certo? O que eu estou dizendo é, você deve proteger suas filhas, você deve proteger seus filhos dos homens de Deus, certo? Você deve proteger sua filha do tio, do vizinho, do amigo íntimo, de pessoas próximas, certo? Porque é daí que o abuso vem. É daí que sabe? Eu sou pastor de igreja. E eu tenho que lidar com muitas pessoas com histórico de abuso. Sejam homens ou mulheres, com histórico de abuso, certo? Veja, muitas vezes, eu vou dizer assim, na minha experiência pessoal, quase 100% das vezes, o abusador era parente, era da igreja, era vizinho, era amigo, era próximo. Então, para proteger suas filhas de abuso sexual, para proteger seus filhos de abuso sexual, você deve protegê-los não é do estranho na rua, sabe? Você deve protegê-los é do amigo, é do vizinho, é do parente, é do homem de Deus, certo? Então ninguém está acima de desconfiança, ninguém está acima de suspeita. E como é que você protege então? É não permitindo que sua filha tenha intimidade física com ninguém. Ninguém pode abraçar sua filha por trás, ponto. Ninguém. Só papai e mamãe. Ninguém pode ver seu filho pelado, ponto. Só papai e mamãe. Até o médico só pode ver sua filha ou seu filho pelado em necessidades físicas se você disser que pode, certo? Se você autorizar verbalmente, tá bom? Ninguém deve ter esse tipo de acesso aos seus filhos. Ninguém deve ter esse tipo de acesso às suas filhas. Você não deve, sabe, abraçar a criança por trás, mais uma criança de biquíni, não convém a ninguém. Proteja seus filhos disso. Há intimidades físicas que são exclusivas do pai e da mãe. Exclusivas do pai e da mãe. E veja, até pai abusador tem. Então, e mãe abusadora é muito mais raro, mas existe também. Então, é fundamental que até o pai, que tem um nível de liberdade física com os filhos muito maior, também não se dê a certas liberdades de estimular zonas sexuais, de ficar pegando em zonas sexuais das filhas, por exemplo. À medida que a criança vai crescendo, certas intimidades físicas vão sendo inapropriadas também. Então há todo um cuidado que deve ser tomado, gente. Abuso sexual não vem majoritariamente de estranho na rua. Abuso sexual vem majoritariamente de pessoas de confiança. Majoritariamente pessoas de confiança. Ah, meu Deus do céu, fulaninho nunca faria isso. Cara, é sempre quem nunca faria isso. Então, atenção, cuidado, não permita aproximações físicas como essa dos seus filhos. Treine, ensine-os a rejeitar esse tipo de coisa. Eu lembro quando eu era bem mais jovem, ainda muito bobinho para essas coisas, quando eu fui colocar a filha de um colega meu no colo. Tava todo mundo junto lá, né? Não foi nada escondido. Fui colocar a criança no colo, ela queria sentar, não tinha cadeira, não lembro bem. Só lembro que fui colocar a criança no colo. Devia ter uns 6 anos ou algo assim. E a criança não quis. Ele disse que não pode sentar no colo dos outros. Eu achei na hora um exagero. Nossa, puxa, eu sou de confiança, eu sou homem de Deus, né? Mas a criança tava, sabe, desde criança sendo ensinada pelos pais até limites físicos, sabe? Porque eu sou de confiança. Mas se tiver outro de confiança que tem outras intenções, certo? Você nunca sabe. Você protege sua filha, você protege o seu filho de contatos e aproximações físicas. Toda criança, muita menina sabe que tem que se proteger de um ou outro tio que tem uns toques estranhos, certo? E que não vão ter coragem de contar para os pais porque é de confiança, certo? É fundamental que ninguém seja de confiança com suas filhas, com seus filhos no que diz respeito à aproximação física.
certo? A toques físicos como esse. Terceiro lugar, falei aqui do caso geral e tal, toque físico, mas deixa eu falar aqui a colegas pastores. Nós precisamos ser particularmente cuidadosos, certo? Nós não temos, nós não podemos nos dar a aparência do mal. Nós temos que ser muito prudentes, não só para evitar que qualquer mau sentimento surja dentro de nós, como para poder, respeitar de forma muito especial o espaço físico de outras pessoas. Pastor não fica abraçando o irmão da igreja, certo? Irmã da igreja, de forma muito intensa, sabe? Que é abraço de frente, demorado. A gente abraça ali, com cuidado, com distanciamento. Filho dos outros, a gente trata com respeito, tá? Ou pega na mão e tal, abracinho, tá? E sabe? Rápido, curto, nada que possa dar qualquer tipo de visão, certo? Errada acerca das nossas intenções. Você sabe das acusações que eles têm de abuso sexual, né, da igreja católica, é algo muito famoso. Na igreja evangélica, geralmente as acusações envolvem roubo de dinheiro, o que é que seja. Mas veja, nós temos que tomar cuidado dentro das nossas liberdades como pastores, porque as pessoas vão nos permitir muitas coisas que elas não permitiriam a nenhum outro, porque nós somos autoridade espiritual sobre a vida delas. Então a gente deve tomar muito cuidado e ter muito respeito pelo corpo do outro, pelo corpo dos membros da igreja, pelo corpo das pessoas da nossa comunidade, certo? Pastores precisam tomar todo o cuidado do mundo. Não se abraça a criança por trás, não se abraça a mulher por trás, não se passa a mão na barriga, nas costas, sabe? Aquele negócio todo. Noção, só ter juízo, certo? Que a gente age de uma forma correta. As defesas que são feitas sobre esse pastor me deixam muito preocupados, porque vários comunicadores culturais de dentro e de fora da igreja estão dizendo que não, ele é homem de Deus, então ele nunca faria isso. Muitos homens de Deus fizeram isso, certo? E revelaram que não eram de fato homens de Deus. Então cuidado, certo? Que Deus abençoe esse pastor, Deus o ajude. Se ele realmente fez coisas erradas intencionalmente, que Deus o puna, certo? Ele já está passando aí pelo inferno do juízo da opinião pública também. Então, eu acho que ele vai aprender muito com isso, que outros pastores aprendam com isso, certo? Cuidado com as liberdades que vocês se dão sobre filhos de irmãos da igreja. Tome muito cuidado, porque a gente está sendo visto pelo mundo o tempo inteiro, tá bom? Vocês pais de crianças, cuidado com suas crianças, cuidado com seus filhos. Ministérios infantis em igreja, cuidados, certo? Com tios muito físicos que pegam demais em criança, que abraça demais e tal, cuidado. Tudo em pares, certo? Criança vai no banheiro, tem que levar, chama o pai, chama a mãe. Não pode chamar pai e mãe, vai um casal, certo? Ali, para ficar sempre de olho, para não ter nenhum problema. Porque é a confiança que acaba permitindo coisas que nós não queremos que existam, certo? Então a gente tem que sempre desconfiar. Doutrina calvinista da depravação total está aí para dizer que todo homem é pecador, todo homem é dado e inclinado ao pecado. Então a gente sempre se cuida, sempre se ajuda para que essas coisas nunca apareçam